compartilhar algo que Deus tem posto no meu coração essa semana, que fala justamente a respeito desse encontro com Cristo, de encontrar Cristo no caminho, e de como nós nos relacionamos com Cristo. A Bíblia fala que Ele é o caminho. Essa semana, eu moro perto do Parcão, aqui em Novo Hamburgo. Para quem não é daqui, né, perto do Hospital Unimed, ali tem um parque. E há muitos anos atrás, em torno de 10 anos atrás, eu já costumava dar umas caminhadas ali. E eu lembro que, nesse período, eu estava passando por uns problemas, conflitos e muitas crises na minha vida. E eu fui caminhar. Diz que é bom caminhar, diz que é bom fazer exercício quando você está oprimido, né? E eu gostava disso, gosto ainda hoje, embora não faça tanto quanto gostaria. Mas eu fui caminhar naquele período, e ali naquele caminho, Deus começou a falar comigo, Deus começou a ministrar o meu coração. E era numa época que não está bonitinho como está hoje. Quem conhece ali, já foi ali, sabe que hoje está tudo bonitinho, calçado, tem iluminação, tem banco, o pessoal curte andar ali. Mas naquela época, era pedra, era valo, era um mato quase tomando conta, não tinha iluminação, ninguém costumava passar, era meio deserto ali. E naquele caminho ali, e no meio da minha crise, Deus começou a falar comigo, começou a ministrar o meu coração. Essa semana, não faz 10 anos, tá? Mas essa semana eu fui caminhar de novo ali. E Deus começou a ministrar o meu coração. E eu já nem lembrava das crises do passado. Mas eu comecei a andar ali e agora está diferente. O caminho está retinho, né? Está tudo bonito, cuidado. E é uma outra fase. É uma outra fase minha e é uma outra fase daquele caminho também. E Deus começou a ministrar ao meu coração outras coisas. E a gente vai mudando, né? Se a gente olhar para nosso eu, de uns 10 anos atrás, a gente sabe, é outra pessoa. E talvez a gente olhe daqui para frente mais uns 10 anos lá, imagina que você já tem 10 anos a mais do que você tem hoje, você olhar para trás, você talvez vai dizer assim, cara, eu estou muito diferente. E essa é a ideia, é que a gente possa melhorar, na verdade, né? E tem uns que até a carcaça melhora com o tempo. Né? Deus é bom. E eu acho que eu sou um desses também. Pensando bem agora, melhorou, acho. Mas eu quero falar sobre uma mulher que também teve essa caminhada, que também deu uma caminhada, e também nessa caminhada dela, ela encontrou Deus. Essa mulher, ela se chama Agar. Está lá em Gênesis. Quando Deus chama Abraão, que é o pai da fé, que é o homem que Deus escolheu, então, para dele vir gerações, reis, né, e fazer dele, então, um povo separado, escolhido, para revelar quem é Deus de fato. Agar era a escrava ou a serva que vivia lá com Abraão. Era uma egípcia e estava ali junto, nesse chamado de Abraão. Abraão tinha uma esposa que se chamava Sara, ou Sarai, naquela época. E Deus deu promessas a Abraão. Deus disse que dele iria sair gerações. Deus ia abençoar a terra através da fé de Abraão. E sabe quando a gente tenta ajudar Deus, né? Já fez isso? Já tentou ajudar Deus quando você quer algo e quer muito algo? Você quer ajudar Deus. A gente faz aquela oração já agindo já. A gente nem espera Deus fazer nada, a gente já age. Eu falei aqui uma vez que quando eu era pequeno, sentado no banco de trás, eu e meu irmão,
a gente, né, irmão, né, ficava naquela, brigando e discutindo. E aí eu disse para ele, cheio de Deus, né, se tu não parar, Deus vai achar alguém para te dar um tapa. Ele era maior que eu, mais velho. E eu larguei essa, né? E ele começou a rir mais ainda, e debochar mais, né? Eu disse, Deus, manda alguém dar um tapa nele. E ele olhou para o lado e eu, pá! Eu não disse quem era. A gente tenta ajudar Deus, a gente tenta fazer aquilo que a gente espera de Deus. E foi o que Sara, ela fez. Ela tentou ajudar Deus na promessa que Deus fez a Abraão. E aí ela pegou a serva, Agar, e disse, olha, já que eu não posso ter filho, eu não consigo ter filhos, então a minha serva, toma ela por mulher e tenha filho com ela e a promessa vai se cumprir. Naquela época a cultura era essa, tá? Só para sintonizar o pessoal aí. Não faz isso hoje. Mas foi isso que aconteceu. E Agar engravidou. Essa mulher engravidou. Então, tudo certo. Não. Porque agora Agar começou a se achar melhor do que Sara. Porque naquela época a cultura, a mulher, a gravidez era, de fato, e é ainda bênção, mas para a cultura deles era algo muito forte, né? Que todas as mulheres tinham que engravidar porque fazia parte isso, da cultura e era... E como Sara não podia, Agar começou então a se achar, e começou a dizer, eu sou melhor. Não sei como é que é a discussão das mulheres na época, mas não deve ser muito diferente do que é hoje. E começaram ali aquela briga, aquela intriga uma com a outra, ao ponto de Sara não aguentar mais e se revoltar com Agar, e xingar ela e ofender ela. Então, Agar foge humilhada para o deserto. Ela decide fugir porque ela não aguenta mais a pressão. Porque ela tinha errado e agora tinha sido humilhada. E ela foge. E ela vai para esse deserto. E aí ela tem um encontro com Deus. Pensa nisso. Uma escrava, uma egípcia que não fazia parte do povo, mas estava ali agora. Ela vai para o deserto como mulher grávida e tem um encontro com Deus. Deus se apresenta para ela. Deus vai ao encontro dessa mulher. E olha só o que o texto fala a respeito disso. Está lá em Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse, multiplicarei tanto a sua descendência que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda disse, você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois disse, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai. Ou seja, nesse encontro que essa mulher teve com Deus, Deus faz uma pergunta para ela. Agar, de onde você está vindo e para onde você está indo? Será que Deus não sabe? Será que Deus precisava dessa informação? Ou será que Deus estava querendo fazer com que Agar refletisse sobre isso?
que ela pensasse: da onde que eu venho? E para onde que eu vou? E essa é uma dúvida que muitos têm hoje, né? Para onde vamos? Depois daqui, para onde vamos? Não é a churrascaria. Para alguns é. Mas de onde venho e para onde vamos? Foi a primeira coisa que ele perguntou, mas antes de perguntar, ele chamou essa mulher pelo nome dela. E isso me diz muito. Porque ele conhecia essa mulher. Tanto é que ela teve uma revelação depois. E ela dá então um nome para Deus. Ela chama agora o Deus que me vê. Esse é um nome de Deus. E ela dá o nome para aquela fonte. O Deus que me vê. Ou seja, Deus sabia quem ela era. Deus questiona da onde ela estava vindo e para onde ia. E também Deus está preocupado com a situação dela. Deus se envolve com ela. E ela, imagina, tem um encontro com Deus. E o que Deus pede para essa mulher? Deus pede uma coisa para essa mulher. Ele fala para ela: olha, Agar, eu sei o que você está sofrendo. Eu vou abençoar o teu ventre. Essa criança no teu ventre, ela vai se chamar Ismael. Sabe o significado de Ismael? Deus ouve. Deus ouve é o significado. Eu vou abençoar o teu ventre. Dele vai sair também multidões. Mas sabe, Agar, faz uma coisa. Volta pelo caminho que você veio, vai lá para tua senhora, se humilha, pede perdão. E eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir tudo que eu tenho falado para ti. Essa é uma palavra forte. Mas é o resumo do Evangelho. No nosso encontro com Deus, que não dependeu de nós, porque foi Ele que veio, se fez carne e habitou entre nós, partiu dele vir ao nosso encontro, Ele nos encontrou. E agora, Ele diz: se arrepende, se humilha. Tem um texto que muitos gostam de usar, que os humilhados serão exaltados, mas não é isso que diz. Aquele que se humilha. Porque humilhado a gente pode ser, e vai ser, em alguma circunstância, por algum motivo qualquer. Mas o Senhor está dizendo: aquele que se humilha de livre e espontânea vontade, reconhece o seu pecado, o seu erro, e vai, ele encontra misericórdia. E essa mulher então, ela vai, ela volta, e ela faz o que o Senhor falou para ela, ela obedece. Isso é se sujeitar. E ela então tem o filho, o Ismaelzinho, começa a crescer, começa a correr na igreja, começa a se envolver na tribo lá. E lembra o significado? Deus ouve. Deus ouve e começa a crescer. O Deus ouve começa a crescer e então ele se torna já um adolescente, com 13 anos. E agora, Sara, a mulher de Abraão, ela engravidou também. E a promessa, então, que Deus tinha feito a Abraão se cumpre na vida de Sara agora também. Mesmo ela tendo procurado ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda, então ela engravidou. E aí começou outra guerra. Porque agora, Sara também tinha um filho. Agora eu não preciso mais ouvir desaforo. E as rixas começam a aumentar nessa casa. Ao ponto de Abraão ficar angustiado, porque agora
ele estava, imagina, no meio de uma situação complicada. Se uma mulher é complicada, ele estava agora num desafio, e aí ele pede orientação para Deus: Deus, o que eu faço? E Deus então fala com ele, e manda ele dispensar ela. Abençoa ela, porque eu tenho um plano para ela. Isso está lá em Gênesis 21, 14. Um pouco mais adiante. Então, desde o momento que Agar teve o primeiro encontro com Deus no caminho, se passaram em torno de 13 anos, e agora ela vai ter o segundo encontro com Deus. Diz assim, Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e o odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, 100 metros mais ou menos, porque ela pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está. Levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Olha só, nesse segundo encontro que ela teve com Deus, ela foi expulsa de casa. No primeiro, ela decidiu fugir. No segundo, ela foi expulsa, contra a vontade dela. Aí, ela e o filho, o Ismael. Pensa no Ismael. Deus ouviu. Esse é o Ismael. Ela foi para o deserto e ela deixou Ismael em uma distância e se afastou. Porque ela não queria ver o menino morrer. Ela não queria ver o Deus que ouve morrer. Ela foi a uma distância que ela se sentia segura no sentido: eu não posso ver o Deus que ouve morrer. Por quê? Porque é muito duro alguém que tem uma promessa, alguém que tem o Deus que ouve, perder o Deus que ouve. Parece meio confuso isso. Como é que uma mãe, como é que alguém que ama o filho, deixa o filho ali e se afasta? Porque o medo começou a encher o coração dela. Porque nesse processo, nesse caminho, talvez ela tenha sentido que se ela perdesse o Deus que ouve, ela perderia tudo. E por mais difícil que seja isso, ela preferiu se afastar. E é o que muitos fazem hoje. Por quê? Porque o Deus que ouve é real. O Deus que ouve é verdadeiro. E se eu crer na promessa do Deus que ouve, eu preciso confiar. Eu preciso, de fato, colocar o meu coração por inteiro nisso. Mas e aí se Deus não ouvir? Mas não é o Deus que ouve? Mas e se Deus não ouvir?
Mas esse é outro filho. O filho dela é o Deus que ouve. O Deus que não ouve, eu não sei, ele deve ser filho de outra mãe. Ou de outro pai. O Deus que não ouve, eu não quero saber. Mas o medo começa a entrar no coração dessa mulher. E sabe o que me surpreende? Que o Deus que ouve, ouviu o menino. A mãe estava desesperada. A mãe estava chorando, angustiada. Mas o texto diz que o anjo apareceu para ela e disse: eu ouvi o menino. O menino de 13 anos, que provavelmente aprendeu a orar com seu pai. Não é que Deus não se importa com choro. Não é que Deus não se importa com os sentimentos de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de um filho, clamando. Mas todo clamor, ele tem que ser baseado na promessa: Deus me ouve. E não era o que ela estava fazendo. Ela estava angustiada. E alguém pode dizer, é natural. E é mesmo. Mas a promessa de Deus é: eu ouço. Ela tinha dado um nome para Deus no primeiro encontro. Deus me vê. E vê. É verdade. Salomão foi um homem muito sábio. Foi um rei que Deus capacitou com muito entendimento e muita sabedoria. Ele escreveu diversos provérbios, e tem um provérbio que ele escreve no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que ele diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, quando a gente lê esse texto, é muito fácil a gente dizer assim: cara, eu confio em Deus. Mas a gente está confiando até certo ponto, até o nível do nosso próprio entendimento. Seja ele grande ou seja ele pequeno. Alguém que tem um grande entendimento pode se apoiar nele e dizer assim: não, mas eu sei como fazer, eu sei como resolver, eu me garanto, eu vou trabalhar essa situação na minha vida, vai dar tudo certo. E não confia em Deus. Como foi o caso de Sara, que tentou dar uma mãozinha para Deus. Ou tem também aquele que não tem muito entendimento. E aí vai para um outro extremo. E também começa a duvidar porque não tem mais jeito. Porque eu não tenho mais força, porque eu não consigo. Ambos estão se apoiando no seu próprio entendimento. Quando a palavra fala, confia no Senhor de todo o seu coração, está dizendo assim: coloca a tua fé nele. Coloca a tua fé neste Deus que te ouve. Não afaste o teu olhar deste Deus que ouve. Ele fala aqui ainda: reconheça-o em todos os seus caminhos. Como é que a gente reconhece Deus no nosso caminho? Sujeitando. Essa é uma palavra que no original significa intimidade. Reconhecer Deus significa ter intimidade com Deus, se sujeitar a Deus. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é: Senhor, eu estou te vendo nessa situação. Eu sujeito, Senhor, a minha vida a essa situação. Salomão fala então em confiar, fala em não se apoiar no seu entendimento e fala em reconhecê-lo em todo o caminho. E só então ele vai dizer da promessa:
endireitarei as tuas veredas. Na nossa caminhada, a gente vai enfrentar muitos desafios. Agar, depois desse segundo encontro, eu não creio que a vida dela tenha sido fácil. Porque ela estava ainda com aquele menino e toda aquela situação. Mas Deus chamou a atenção dela para que os olhos dela voltassem de novo para esse menino. E com certeza esse menino foi crescendo. E quando esse menino ia crescendo, ela ia olhando para esse menino. E ela ia vendo, Deus ouve. Ela ia levando o Deus ouve com ela. E cada desafio que ela enfrentava, Deus ouve estava com ela. O Deus que vê. O Deus que me vê. Nessa noite, a gente pode estar enfrentando uma dessas duas situações. A gente pode estar no primeiro encontro de Agar, no deserto, que foi baseado na vida dela, nas atitudes que ela tomou, na soberba, na presunção, no temperamento de Agar, ao brigar com Sara, que a levou então ao deserto. Muitos podem estar nessa situação hoje, vivendo crises, vivendo problemas de relacionamento, vivendo problemas nos negócios, porque tomaram decisões erradas. Mas também tem aqueles que estão no outro caminho. Aqueles que não fizeram nada. Aqueles que até reconhecem o erro, reconhecem que precisam de Deus, mas que alguma situação o empurrou para o deserto. A crise chegou por algum motivo. Em ambos os encontros, Deus ensina a confiar na promessa. Quero te convidar a ficar de pé. Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o centro. Nessa noite, há um convite de Deus para ti. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Você estando no primeiro caminho ou no segundo, o Senhor te chama para confiar nele, para reconhecê-lo, para dar a Ele o controle da tua história. Feche os teus olhos. Durante a adoração, durante o louvor, a presença de Deus neste lugar, o amor de Deus. E o Espírito Santo me falou muito forte a respeito disso. De nós entendemos que Ele é o caminho. E esse caminho é um caminho excelente. É o caminho de amor. É um caminho de amor. Em que Ele entrega a sua vida para te resgatar, para te ajudar, para te salvar. É um caminho de amor. Por isso, creia no amor de Cristo. Creia na obra que Ele fez. Eu quero orar pela tua vida. Você que nos acompanha de casa, há uma decisão a ser tomada, de entregar o controle a Ele. Nessa noite, se alguém se reconhece na primeira caminhada, no primeiro deserto desta mulher, e talvez por consequências de erros, de pecados, você se encontra hoje no deserto, em uma crise, em um problema. Deus te chama pelo nome. Se esse é o seu caso, levante sua mão, eu quero orar por você. Aleluia.
Espírito Santo, ministra restauração. E talvez nessa noite aqui haja pessoas que estão na segunda situação, em que você não fez nada, em que você está vivendo uma situação difícil, uma crise, um problema, em que você não sabe por quê. Eu quero orar pela tua vida também. Levante sua mão. E lembre-se, Jesus é o caminho, e é um caminho de amor. Você que levantou sua mão, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha crendo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus te ama e Deus te vê. Deus vê quando as forças parecem que vão acabar, que não há força mais para lutar. Mulher, Deus te vê quando você não sabe de onde vai tirar recursos. Quando a angústia, o medo tentam entrar na tua vida, no teu coração. Deus te vê. Deus te vê. Empresário, Deus te vê quando você não sabe de onde sairá recursos para saldar os compromissos. Deus te vê e Deus ouve. Deus te ama. Os ministradores podem estar orando. Senhor, nessa noite nós tomamos a autoridade do nome de Jesus. Declaramos, Senhor, neste lugar, Senhor, a tua soberania, o Deus que vê, o Deus que ouve. Senhor, ministra neste lugar agora a cura, ministra neste lugar, Senhor, a restauração. Senhor, aqueles que têm confessado os seus pecados, aqueles que têm reconhecido, Senhor, que os seus erros, que as suas atitudes os levaram, Senhor, ao deserto. Senhor, nós clamamos agora pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Pai. E te pedimos, Senhor, também para aqueles que estão enfrentando crises, estão enfrentando, Senhor, desafios na sua vida, na sua jornada. Senhor, tem misericórdia. Tu tens visto, Senhor. Responde, Senhor. Traz, Senhor, direção, traz sabedoria, Senhor, para enfrentar essa situação. Remove, Senhor, agora toda angústia, todo medo. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, capacitando com graça do céu. Reveste, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Enche-os com a tua paz. Enche-os com a tua paz. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor.